Se você quer prestar o vestibulinho ETEC, só que não faz a menor ideia de como estudar, não sabe por onde começar e tem aí a sensação de que você precisaria praticamente de um tutorial para conseguir levar adiante teu estudo para a ETEC, respira porque os seus problemas acabaram. Hoje eu vim trazer para você exatamente isso, um passo a passo com mais de 15 dicas para o teu preparo para o vestibulinho ETEC 2023, que no caso é a próxima edição do vestibulinho da ETEC. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo mais uma vez aqui a mais um vídeo no canal. Meu nome é Lilian Cruz, caso você não me conheça ainda, e eu ajudo pessoas que querem passar na ETEC. Então, se você é novata, se você é novato, já se inscreve para que você não perca os próximos vídeos, certo? E esse vídeo aqui é patrocinado pela ETEC Power Plus, que é atualmente a plataforma mais completa que existe para quem pretende ter um excelente preparo para o vestibulinho ETEC. Atualmente, a ETEC Power Plus já aprovou milhares de alunos nas mais diversas ETECs aqui do estado de São Paulo e também em outras escolas técnicas, inclusive muitos alunos aprovados entre os 5 primeiros colocados em cursos bem concorridos também. Porque na ETEC Power Plus tem videoaula dos assuntos que são cobrados no vestibulinho ETEC, de todas aquelas matérias: português, matemática, biologia, química, física, história, geografia. E além disso, as videoaulas são acompanhadas por questões de fixação, por sondagem, resolução comentada. Na ETEC Power Plus também tem simulados periódicos estratégicos e além disso tem suporte, tem plantão de dúvidas. É por isso que tem tantos alunos que são aprovados. Então, fica de olho para você não perder a abertura da próxima turma, porque geralmente tem um descontinho na abertura da turma e as vagas são bem concorridas e são limitadas, certo? Agora vamos aqui para o nosso vídeo. E quando eu digo que eu fiz um tutorial para você, eu não estou exagerando. Vou compartilhar minha tela aqui, porque nós realmente temos um tutorial. Então, a primeira coisa que é fundamental que você entenda para você conseguir passar no vestibulinho ETEC é que você não deve esperar a data da prova ser divulgada para começar a estudar. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas. Só que, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a data da prova não foi divulgada ainda, certo? E o melhor momento para você começar a estudar é exatamente agora, antes dela ser divulgada. Eu te digo isso porque quando a data for divulgada, eles não vão te dizer o que estudar, não vão te dizer como estudar, então não faz sentido esperar a data da prova sair. Além disso, geralmente a data é divulgada bem perto da prova. Já aconteceu de sair o calendário do vestibulinho, ou seja, o guia de datas do vestibulinho, faltando cerca de 1 mês e meio para a prova. E isso é relativamente pouco tempo, certo? Então, é fundamental que você não espere a data da prova. Claro que se você é alguém do futuro e está vendo esse vídeo depois que ele foi publicado, você ainda consegue estudar a tempo, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, obviamente. Mas, se você tem o privilégio de ver esse vídeo antes da data da prova ser divulgada, comece a estudar antes. Até porque depois que a data acaba saindo, isso gera uma certa ansiedade em muita gente. Sem contar que coincide muitas vezes com provas finais da escola, principalmente para quem está no 9º ano e quer entrar no ensino médio da ETEC. Muitas vezes também coincide com formatura, coincide também com TCC que algumas escolas fazem. Então, por isso, não espere sair a data, comece com antecedência. Sabendo disso, crie o teu cronograma de estudos, que é a nossa segunda dica desse vídeo, então. E eu acho importante dizer e enfatizar para você criar o teu cronograma, fazer o teu cronograma. Lilian, posso pegar um cronograma pronto do Google? Não! Por que não? Porque cronograma é igual calcinha, cara. Você não vai usar calcinha de outra pessoa, concorda? Porque calcinha é um negócio muito pessoal. Eu, particularmente, não confio em pessoas que ficam emprestando calcinha, assim, para os amigos. Ou então RG, por exemplo. É uma coisa mais pessoal ainda, concorda? Então você não vai, assim, pegar o RG de outra pessoa, né, para você usar. Porque o rostinho que tem lá é de outra pessoa. E por que eu digo isso em relação ao cronograma? Porque o teu cérebro é só teu. Ninguém tem igual. Nem teu irmão gêmeo, caso ele exista, sabe? Então a tua dificuldade é tua. A outra pessoa não tem a mesma dificuldade, não tem a mesma rotina que você.
Então, sabendo disso, crie o teu cronograma com base na rotina que você tem, nas dificuldades que você tem. Você vai colocar, assim, todas as matérias que são cobradas no vestibulinho no cronograma? Claro que vai. Só que você tem proporções de matérias que são relativas a quais matérias são mais fáceis e quais são mais difíceis para você, no teu ponto de vista, de acordo com a tua bagagem de conhecimento, digamos assim. Certo? Inclusive, uma dica dentro da dica. Tenha pelo menos 3 momentos de estudos na tua rotina. Vou falar mais para frente aqui nesse mesmo vídeo sobre constância, a importância disso. Então, fica até o finalzinho desse vídeo, porque o ouro está no final dele. Mas eu acho importante já ressaltar desde o começo, para quem é mais apressado, ou para quem, por exemplo, está com 2% de bateria, que se você tiver pelo menos 3 pontos de estudos na tua semana, você tem muito mais chances do que as pessoas que só vão estudar para o vestibulinho uma vez por semana, certo? Porque você vai criar mais pontos de contato e, naturalmente, o teu cérebro vai entender mais a importância disso, vai fazer mais conexões entre o conteúdo e você consegue aprender muito melhor. Então, se você puder estudar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou, sei lá, 5 vezes por semana, que show, maravilhoso, delícia, sucesso. Mas se você não tem tempo, especifique 3 momentos na semana. Lilian, e quem não tem 3 momentos? Você tem sim. Senão, você não teria uma conta no YouTube para ver esse vídeo. Então, se você tem tempo de, sei lá, ver TikTok, de ver canal do YouTube, etc., você tem tempo de estudar, cara. Tira da sua cabeça a ideia de que você precisa de 2 horas de estudo, 3 horas, 4 horas. Não precisa, tá? Estude no tempo que é possível para você, mas tenha pelo menos 3 pontos de contato com o teu estudo ao longo da semana. Não precisa ser um período longuíssimo de estudo, mas tenha esses 3 momentos de estudos, ok? Saindo disso, lembre-se de começar com antecedência. Lilian, mas não é a mesma coisa de começar antes de sair a data? Não. Porque tem gente que vai pensar assim, poxa, não sai a data ainda, mas eu posso começar daqui a um mês. Vou começar mais perto da prova, né? Deve funcionar melhor. E parece que faz sentido esse raciocínio, né? Começar perto da prova para você lembrar o conteúdo. Só que é um raciocínio burro, cara. É um raciocínio que não faz sentido. Se você estuda com qualidade, você vai lembrar o conteúdo perto da prova. Agora, se você deixa para estudar, faltando 2 semanas para a prova, o que vai acontecer é que você vai ser raptado pela ansiedade e você não vai conseguir estudar, simples assim. E se estudar, você vai esquecer tudo do mesmo jeito. Então, comece com antecedência. Não importa se você está vendo esse vídeo em setembro ou em outubro, comece o quanto antes, não deixa para amanhã, não. Não deixa para a semana que vem. Pode ser que você esteja vendo o vídeo meia-noite, ok, então deixa para o dia seguinte, quando clarear, quando você tiver aí um material de estudos, né, um caderno, um lápis por perto, quando puder acender a luz, enfim. Mas, tá vendo esse vídeo de manhã? Começa hoje mesmo. Tá vendo de tarde? Começa hoje mesmo, tá bom? Não deixa para depois, certo? Partindo disso, saiba quais matérias caem na tua prova. E o vestibulinho ETEC, não importa se ele vai ser para ensino médio sem técnico, ensino médio com técnico, ensino médio integral, ensino médio articulado, ou só para o curso técnico, ele vai te cobrar português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, conhecimentos gerais. Ok? Lilian, e quem nunca viu biologia na escola? Vai cair no vestibulinho do mesmo jeito, porque o vestibulinho leva em conta que os tópicos que são englobados por biologia, você teve que ter aprendido. Li, e se a minha escola não ensinou? O problema é da escola, não do vestibulinho. Eu realmente sinto muito por você e eu te entendo, porque a minha escola do fundamental também não ensinou isso. Mas para o vestibulinho, assim como para outras provas de seleção, você tem que ter esse conhecimento. Então, você vai ter que estudar isso em casa, certo? Sabendo das matérias, inicie seus estudos pelos tópicos basais sempre, always. E por que eu digo isso? Porque muita gente vai pensar assim, vou pegar o tópico mais difícil de física primeiro, porque assim eu me livro dele rápido. Mentira. Assim você se engana, porque o seu cérebro não tem capacidade para aprender o tópico mais difícil antes de aprender o mais fácil. É só você pensar, por exemplo, num idioma. Quando você começa a aprender um idioma, você geralmente começa pelo
verbo mais fácil, ou então aquele que é mais comum de você utilizar pelo alfabeto, pelos números, por um vocabulário muito simples. Por exemplo, quando você começa a estudar inglês, você começa pelo alfabeto, porque ele tem um som diferente do nosso em português. Você começa a saber os números do 1 até 10. Daí você começa a ver o verbo to be, certo? No presente primeiro, né? Então, isso é o nível mais básico do inglês. Percebe? Logo com conteúdo de português, matemática, biologia, química, etc. Também tem que começar pelo mais básico, minha filha, senão você não aprende, senão você se sabota, tá bom? Então sempre comece pelos tópicos basais. Daí, sabendo disso, temos aqui um compilado, então, de algumas dicas muito importantes agora para você dar os próximos passos no teu estudo, tá? Então, todo esse começo aqui que eu te falei são as dicas mais básicas, tá bom? Daí, agora, vamos lá. Tenha organização no seu espaço e no seu material de estudos. Isso não é opinião minha, não é uma coisa que eu estou te falando porque eu gosto. Na verdade, eu na adolescência era super desorganizada, mas eu precisava ter organização para estudar. É natural que o nosso cérebro registre as imagens do ambiente em que nós estamos. E quando você está num ambiente desorganizado, bagunçado, todo zoado, o que vai acontecer é que você não consegue ter foco. Você procrastina muito mais. E quando eu te falo bagunçado, eu não falo, por exemplo, da aparência da sua casa como um todo. Eu entendo que nem todo mundo tem uma casa maravilhosa para estudar, até porque durante a minha adolescência eu também não tinha, certo? Eu não tinha um espaço para estudar, um quarto só meu, não tinha essas coisas, mas eu tinha que organizar dentro do que era possível. Ou seja, organizar o teu material, ter um caderno específico que você vai usar para estudar, ter as canetas que você vai utilizar. Não precisa ter um kit enorme de canetas, mas ter pelo menos 3 canetas, 2 canetas, enfim, uma azul, uma vermelha, sabe, para você grifar algumas coisas. Ter um ambiente arrumado, certo? Então, não senta para estudar com uma meia pendurada no ventilador do seu quarto, com um monte de garrafas de refrigerante na tua mesa, com um monte de papel amassado, com aquela ponta de lápis, quando você aponta o lápis e fica aquele restinho, sabe? Organiza o teu espaço. Isso leva 5 minutos e fica muito mais fácil você se concentrar, prestar atenção. Principalmente se você é uma pessoa um pouco mais ansiosa. Pessoas mais ansiosas geralmente precisam de um ambiente o mais limpo possível para que elas estudem, certo? Então não faz sentido você ter uma dificuldade já para estudar e querer estudar no meio de um chiqueiro, ok? Organize o teu ambiente, isso é o básico que você precisa fazer. Tirar um papelzinho daqui, tirar o excesso de coisas também. Quando eu falo de organização, não é só de limpeza, mas veja bem, não faz sentido você querer estudar com 30 cartelas de adesivo, 26 post-its de cores diferentes, 218 canetas na mesa, porque você fica confuso do que usar para estudar. Separa o que você realmente vai usar, aquele caderno que você realmente vai usar, as canetas que você realmente vai usar. Isso é dureza de ouvir para quem é bem Grammar, né, e gosta de muito material. Tira o excesso de perto de você na hora de você estudar, para você conseguir focar. Isso não é invenção minha, não, tá? Se você for em qualquer ambiente que seja para cuidados com pessoas que tenham problemas psicológicos, transtornos e afins, você vai perceber que são ambientes muito organizados, geralmente muito limpos também, geralmente com poucas coisas, enfim, poucos objetos, né, a dispor da pessoa, justamente para que a pessoa não fique confusa. Essa confusão mental atrapalha o seu estudo, certo? Vamos agora para a nossa próxima dica, que é a seguinte: tenha uma rede de apoio, mas estude com o teu cérebro. O que significa? Não caia nessa de juntar um grupinho de 3 amiguinhos, 4, 5, 23 amigos, quantos você quiser, para estudar. Isso não vai funcionar. Cada um tem que estudar com o próprio cérebro, porque ninguém faz prova em grupo. Então, você pode ter um grupo de apoio, uma rede de apoio composta por pessoas que entendem o drama que você está passando, com pessoas que também vão fazer o vestibulinho, mas não para parar e estudar junto, para você discutir ideia, para você tirar uma dúvida de vez em quando, mas não para estudar junto. Estudar é você, o teu cérebro, o teu caderno, tua videoaula, e é isso. Não é você com mais um monte de gente. Note que quando você para e estuda o conteúdo da escola num ambiente mais calmo, você aprende muito mais do que com a turma inteira gritando, fazendo baderna, etc. Note que boas escolas têm turmas geralmente menores, certo? Eu tive o privilégio de perceber isso na prática. Eu fiz meu primeiro mês de aula do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, numa escola em que a minha turma tinha cerca de 50 pessoas.
E eu fui para uma outra escola, onde eu fiz todo o restante do meu ensino médio, que a minha turma do primeiro ano tinha 30 e poucas pessoas. No segundo ano, era uma turma de cerca de 20 alunos. No terceiro ano, era uma turma de aproximadamente 14 alunos. E eu aprendia muito mais nessa escola com menos alunos do que numa turma com 50 alunos, certo? Porque o nosso cérebro precisa de concentração para ele estudar. Então, estude no seu momento, com o teu cérebro, para você aprender. Porque muitas vezes, montar um grupinho com um monte de amigos é só sabotagem mesmo, tá? Outro ponto importantíssimo. O vestibulinho ETEC, assim, ele coloca palavras difíceis às vezes, tá? Sendo bem sincera. E se você é muito acostumado a só ver vídeo de TikTok, a só ver joguinho, etc., teu vocabulário provavelmente está uma porcaria. Então, desculpa o termo, leia um pouco. Lilian, lê o quê? Qualquer coisa, cara. Até gibi vale. Para quem não lê nada, pega um livro infantil e começa. Lê um pouquinho por dia. Lilian, quanto é um pouquinho? 2 páginas. Juro por Deus, começa com o mínimo que você puder, para você não se sabotar. Se você é alguém que já lê, você pode pular essa dica, tá? Mas se você não tem hábito de leitura, começa a ler, pelo amor de Deus. Pode ser até livrinho ilustrado, juro para você. Porque no vestibulinho você vai ter que ler bastante. E se você não tem esse hábito, você não vai conseguir chegar nem à metade da prova. Sinto muito. Então, começa a ler para você criar vocabulário, ou seja, entender o que a prova diz, e também para você treinar o seu olho, tá? Treinar a tua musculatura facial mesmo, para se acostumar a ficar horas lendo. A pessoa que tem o hábito de ler, encara facilmente 4 horas de prova. A pessoa que não tem o hábito de ler, surta na primeira hora. Então, vai aos pouquinhos aí melhorando isso e lendo um pouco. É sério quando eu digo que pode ler gibi, pode ler livro infantil. Claro que se você puder ler algo que tem um vocabulário um pouco mais maduro, vai ser melhor. Mas se você não tem nenhum hábito de leitura, começa com o que você pode, tá? Pega o livrinho do seu irmão mais novo, mas começa, tá bom? Mensagem de WhatsApp não conta como leitura. Certo? É ler de verdade. Pode ser no Kindle, pode ser livro físico, desde que você esteja lendo alguma coisa com propósito de leitura, ok? Próxima dica, antes de irmos para um próximo nível aqui, pratique os cálculos dos tópicos basais com frequência. Lembra que eu te falei aqui, na nossa dica 5, se eu não me engano, né? Para você iniciar o estudo pelo tópico basal. Lembra? Então, além de começar pelo tópico basal, o que é muito importante? Que você pratique sempre os cálculos dos tópicos basais, aqueles cálculos básicos de matemática, os básicos de física, porque os tópicos basais muitas vezes caem aí em mais de uma questão da prova, tá bom? Então, você garante mais pontos. Vamos agora para um outro patamar das nossas dicas, um nível um pouco mais evoluído aqui. Capricha na interpretação de textos. A dica da leitura já ajuda nisso. Então, olha só, você consegue fazer 2 coisas com uma única dica, né? Mas, além disso, crie o hábito de tentar entender o que você está lendo, certo? De preferência, crie esse hábito lendo também coisas um pouco mais sérias. Então, leia, por exemplo, alguma notícia. Não precisa ficar louco lendo notícias tristes todos os dias. Pega uma notícia mais simples, mas tenta interpretar isso, entender o que quer dizer. Tá bom? Também pode fazer isso com resoluções comentadas, isso ajuda bastante. Inclusive, para quem tem interesse em resoluções comentadas, eu tenho um banco que é o mais completo com resoluções comentadas em vídeo, tá? Então, são resoluções passo a passo ali, que é o workout. Vai ter o link aqui na descrição, certo? Para você conseguir adquirir o workout. É uma assinatura, então você assina pelo tanto de meses que você quiser. O valor é bem baixo, tá? Então você pode, por exemplo, assinar só esse mês, ou só 2 meses, 3 meses, enfim, você assina pelo tempo que você quiser, tem a opçãozinha lá de você parar de assinar quando você quiser, assim como Netflix. E aí você consegue melhorar bastante sua interpretação de textos. Certo? Porque o vestibulinho vai te cobrar cálculo? Vai. Vai te cobrar fatos? Vai. Mas também vai te cobrar interpretação. Agora vamos então para esse nosso bloco de dicas muito úteis. Faça estudo ativo estruturado pelo amor de Jesus Cristo. Ou seja, estudar não é você simplesmente ver uma aula. Não. Quando você vê aula, você não estudou. Desculpa, né? Eu sei que dói ouvir isso. Mas ver aula não é estudar. É só uma pequena parte que a gente chama de estudo passivo. Tá? Para você realmente estudar, você precisa botar o cérebro para funcionar, coisa que você não faz vendo a aula, você simplesmente está lá absorvendo, como se fosse um porífero, só absorvendo ali. Para você realmente aprender, você precisa de
estratégia, de etapas práticas no seu estudo, tá bom? Então, o estudo ativo e estruturado é um encadeamento de técnicas que vai permitir que você realmente aprenda aquele conteúdo com qualidade, com eficiência, crie conexões neurais, ou seja, os seus neurônios ali, né, que tem os axônios e os dendritos, vão se conectando e passando aquela informação um para o outro, fortalecendo, então, as conexões neurais, fazendo com que você realmente aprenda. Sim, isso é ciência pura. Então, é fundamental que você tenha estratégias assim, articuladas mesmo, tá? Por isso que eu chamo de estudo ativo estruturado. Não é simplesmente hoje eu quero fazer um resumo, amanhã um mapa mental. Não, tem que ter uma estrutura mesmo para você estudar, ok? E lembre-se que o estudo ativo e estruturado inclui revisões. E revisão não é deixar para faltando uma semana para a prova você revisar o conteúdo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Revisão tem que ser feita ao longo do seu estudo. Por favor, eu sei que é óbvio para quem me acompanha, eu sei que é óbvio para quem está aqui há mais tempo, mas para quem não está aqui, não parece tão óbvio assim. Revisão não é você terminar o estudo, pegar tudo que você estudou e ler de novo o teu resumo. Não, você precisa revisar conforme vai estudando. Por quê? Porque o teu cérebro recebe trilhões de informações o tempo todo, certo? Eu te desafio agora a olhar o ambiente ao seu redor, contar quantas coisas tem nele. Coloca aqui no comentário quantas coisas. Por exemplo, tem uma lâmpada? Tem uma janela? Tem uma parede? Tem, sei lá, algum livro perto? Tem um ventilador? Tem um ar-condicionado? Tem uma caneta? Tem alguma outra pessoa? Tem uma TV? Se tem TV, o que está passando na TV nesse momento? Tem celular? Quais são as notificações que apareceram na tela? Comenta aqui quantas coisas você conseguiu listar. Isso é o número de informações que você recebeu nesse exato minuto. Lilian, como assim? Cara, tudo que o teu cérebro recebe é informação. Então, ele ver uma parede branca é uma informação. Ele olhar pela janela e ver um prédio que está lá a Avenida Ana Costa é uma outra informação. Aí o teu cérebro olha e tem um celular aqui do lado, é outra informação. Quando eu olho o celular e vejo que tem uma notificação do TikTok, é mais uma informação. Do Instagram, outra informação. Uma notificação também de um aplicativo de viagens, mais uma informação. Quando eu olho para cima e tem uma lâmpada, outra informação. Aqui na frente, outra lâmpada, outra informação. Aqui na frente, o meu computador, que eu estou usando para gravar essa aula, outra informação. Esse vídeo, né, na verdade. Quando eu olho, eu tenho um relógio no meu pulso, mais uma informação. A música que eu ouvi também é informação. Tudo é informação. Como você recebe muitas informações, o cérebro não sabe que aquela aula que você assistiu de física, do tópico número 3, é uma informação relevante. Entende? Então, quando você não revisa, o cérebro simplesmente mistura esse conteúdo da aula junto com a lâmpada, o prédio, a janela, o ar-condicionado que está ali, a parede branca, a planta que está aqui, o vaso de flores que está aqui, o meu relógio, o meu anel, tudo isso. Entendeu? Então, quando você revisa, é como se você passasse marca-texto no cérebro. E aí ele pensa, putz, cara, o conteúdo de física do tópico 3 é mais importante que o prédio. É mais importante que lembrar que a parede é branca. É mais importante do que lembrar que isso aqui é um relógio agora. É mais importante do que colocar o anel. Isso aqui é muito importante para minha prova. Entendeu? E aí, quando você revisa ao longo do seu estudo, você evita de cair na curva do esquecimento, que faz com que você perca esse conteúdo ao longo do tempo. Certo? Então, quando você não faz revisões, você vai esquecer o conteúdo, sim. Por isso que quem começa a estudar muito perto da prova e não revisa, porque acha que está perto, vou lembrar, esquece muito mais do que a pessoa que começou a estudar com 6 meses de antecedência, mas que fez revisões, tá bom? Então, faça revisões. Próxima dica, foque nos assuntos realmente cobrados. Certo? Que, inclusive, caso você tenha interesse, estão disponíveis na checklist Turbinada, que tem o link na descrição desse vídeo também, para quem quiser adquirir. Por quê? Quando você pensa em português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, de todo o conteúdo no ensino fundamental 2 e também um pouquinho do fundamental 1, que é necessário para entrar no fundamental 2, é muita coisa. O vestibulinho não consegue cobrar mais de 500 tópicos em uma única prova de 50 questões. Então, por isso, você precisa focar nos assuntos realmente cobrados, tá? Na checklist mais atual, que está nesse link, a única que é oficialmente mesmo feita para o próximo vestibulinho, você encontra já os tópicos que têm ali uma probabilidade muito mais alta de aparecerem na sua prova. E a checklist funciona tão bem, mas tão bem, que nos anos anteriores as edições foram tão certeiras que teve tópico que apareceu mais de uma vez na mesma prova. Tem muita gente que me agradece pela checklist por conta disso, tá? Então, essa que está na descrição é a mais atual e junto com ela você ganha, olha só, de brinde, um pack com 7 resoluções comentadas, se eu não me engano, para o vestibulinho ETEC também, certo?
A próxima dica vai doer, mas é necessária. Não desperdice o que a gente chama de tempo de estudo com decoração. Se você gosta do título perfeito, tudo bem. Mas não faça isso enquanto você está ali estudando naquele tempo cronometrado. Se você tem um tempo de estudo muito curto, decora depois no seu tempo livre. O tempo que você está estudando, o foco é em aprender e não em decorar. Então, depois você decora o título. Deixa sem título. Faz o título depois, decorado, bonitão. Coloca de lápis primeiro. Depois você decora isso, tá? Você não precisa de 35 cores de canetas, de um título com lettering. Você não precisa de 26 adesivos diferentes. Você precisa de informação de qualidade para passar na prova. Eu sei que dói, principalmente para quem gosta de coisinhas fofas. Então, se você gosta de coisinha fofa, beleza, decora na hora da revisão, decora no final de semana, mas não decora enquanto estuda não, porque você perde tempo de estudo e cria na sua cabeça a teoria de que isso leva muito tempo. Não leva, tá? Estudando com qualidade, você consegue aprender o conteúdo em pouco tempo, de verdade, e você consegue ter um aprendizado muito eficiente, tá bom? Então, não perca tempo decorando, decora depois se você quiser, certo? Faça o básico que funciona, tá bom? No meu ensino médio mesmo, eu tinha um caderno que era muito básico, era até engraçado, né? Que era um caderno da Alice no País das Maravilhas, mas quando você abria, era só caneta azul e vermelha, assim, para grifar algumas coisas. Depois que eu decorava, quando eu sentia vontade, algumas matérias. As outras realmente ficava tudo lá, preto no branco mesmo, o básico mesmo ali, porque era isso que funcionava. E foi assim que eu fui aprovada em várias universidades. Enquanto eu tive amigas que decoravam tudo e que não foram aprovadas nem de primeira, nem depois que fizeram um ano de cursinho, tá? Então, é fundamental que você entenda que não é a decoração que te faz passar num vestibular, num vestibulinho, numa prova que for. É o teu aprendizado mesmo, que não tem nada a ver com a decoração. Lilian, a decoração me motiva a estudar, então decora depois. Não na hora do estudo, tá? Sim, tô sendo bem direta mesmo, para ninguém depois vir reclamar e falar assim, ai, não segui sua dica e me ferrei. Pois é, consiga essa dica e não se ferre. Próxima coisa, essa aqui é muito boa. Não tente dar conta de muitos tópicos de uma única vez. Eu sei que tem muita gente que tem a síndrome da produtividade perfeita. A pessoa pensa que ela precisa estudar 3.000 assuntos no dia. Um tópico por dia já funciona muito bem. Na verdade, um tópico bem estudado por dia, seguindo o que eu já te falei aqui, vale muito mais a pena do que 4 tópicos no dia. Sabe? Porque se você tentar colocar muita coisa de uma vez no teu cérebro, junto com o conteúdo da escola e com todas aquelas muitas informações que você recebe, o que vai acontecer é o seguinte: você não vai conseguir aprender nada, você vai achar que estudou, vai ficar se vangloriando, dizendo, ai, porque hoje eu estudei física e química e geografia e não sei o quê, sendo que a verdade é que você aprendeu vários nadas. Então, estuda um tópico por dia, pelo amor de Jesus, e aprenda esse tópico. Se certifique de aprender e não de simplesmente dizer que estudou, tá bom? E vamos lá. Continuando aqui, estude pouco por dia. Isso complementa muito a dica anterior, né? Mas estude com qualidade, certo? Então, como eu te falei, você não precisa de 3 horas de estudos por dia. Já teve aluno da ETEC Power Plus que estudava cerca de 40 minutos a 1 hora por dia, conseguia assistir videoaula, fazer sondagem, resolução comentada, fazer fixação, aprender mesmo aquele assunto, fazer o resumo, anotações em 40 minutos. Sim, 40 minutos. Enquanto tem gente que acha que precisa de 4 horas de estudo. Não precisa, tá? O estudo tem que ser qualitativo e não quantitativo, tá bom? Então, foque em aprender. E lembra que eu te falei no começo desse vídeo, inclusive, se você não clicou no gostei desse vídeo ainda, poxa, clica, né? Mó trabalhão aqui preparar um vídeo tão bacana para você, cara. Custa 0 centavos você clicar no botão de gostei, me deixa felizona e eu faço mais vídeo para você. Note que eu não fiz vídeo semana passada, porque eu estava meio assim, poxa, nem interagiram nos vídeos. Então, curte o vídeo que isso me empolga a fazer mais vídeo para você. Tá bom? Então, voltando, né? Lembra que eu te falei no começo desse vídeo para você estudar pelo menos 3 vezes na semana? Isso tem a ver com constância. Quando você cria constância no seu estudo, você cria o hábito. E quando você cria o hábito, estudar fica fácil, fica gostoso. Sério, vira parte da rotina. Você vai ficar triste quando você não estudar. Você vai pensar assim, putz, meu dia não foi completo hoje, cara. Eu digo isso com tranquilidade. Primeiro, porque eu já estudei sobre hábito humano, tá? Já estudei sobre neurociência e tudo mais. E segundo, porque eu testei isso na prática. Tanto nos estudos, quanto com uma coisa que era realmente difícil para mim, que era treinar. Sim, eu tinha mais facilidade para estudar do que para treinar.
Pois é, eu era a pessoa que fugia de educação física na escola, pra você ter uma noção, né? Então, o que aconteceu foi que eu resolvi criar constância com treinos. Eu me dediquei a começar a treinar pelo menos 3 vezes por semana, e eu aumentei isso depois para 5 vezes por semana. Bem pouquinho treino mesmo, sabe? Treininho básico ali todos os dias. Comecei, na verdade, fazendo uma caminhada ridícula de menos de 1 quilômetro, e hoje em dia eu consigo treinar todos os dias. E quando eu não treino, eu penso, nossa, o dia parece que não foi completo porque eu não treinei, entende? Então é fundamental que você tenha essa constância, porque você cria o hábito. E quando você cria o hábito, eu te garanto, fica muito, muito, muito mais fácil você estudar, você manter esse ritmo de estudos, tá? E sem contar que o teu cérebro aprende mais quando algo é habitual, tá bom? Quando algo faz parte da sua rotina, certo? Então, crie esse hábito, tenha essa constância. Estude pouco, mas estude com constância, tá bom? E vamos lá, né? Uma coisa fundamental que poucas pessoas falam, tenha momentos de descanso, pelo amor de tudo que você acredita. Não vire um louco dos estudos, para você não ter um burnout. O que é um burnout? Burnout é um acúmulo, uma sobrecarga, um excesso que te deixa estafado, te deixa cansado, sem conseguir nem estudar direito. Você estuda tanto, mas não vê resultado. Por quê? Porque você não descansa. Você não é uma máquina, você não é um robô, você não é um computador, cara. Na real, até computador tem que ter descanso, né? Se você fica 24 horas com ele ligado, chega uma hora que a bateria começa a ficar mais fraca e tal. Então, tenha momentos de descanso, porque você é um ser humano, certo? E a gente vai dividir esse descanso aqui em 2 coisas, 3, na verdade, desculpa. Primeiro descanso são as pausas durante o teu estudo. Estudou um pouquinho, pausou um pouquinho. Lilian, quanto tempo de pausa? Uns 5 minutos. Tempo de tomar água, esticar as pernas, fazer um xixizinho, né? Que você é ser humano. Você tem aí um sistema que vai fazer você ter essa vontade de urinar de vez em quando. Então, faça um xixi, tome uma água, come alguma coisa, vai respirar um pouco de ar puro e volta para o seu estudo. Então, primeiro descanso são pausas nos estudos. Segundo descanso, momentos de lazer, recompensas pelo teu estudo, tá bom? Então, tenha momentos de lazer na sua semana. Li, pode ser uma ida ao cinema? Pode. Pode ser conversar com um amigo no WhatsApp? Pode. Pode ser ver TikTok por 1 hora seguida? Pode. Desde que seja depois que você estudou, tá bom? Até babei aqui, né? Depois do estudo, tá? Recompensa vem depois, certo? Assim como no dicionário, né? Recompensa é com R, estudo é com E. Estudo vem antes da recompensa. Então, crie no teu cérebro o mecanismo de estudei, tenho recompensa. Claro que nem sempre a recompensa vai ser uma ida ao cinema, porque nem todo mundo tem condições para isso, eu sei. Mas pode ser ver uma série que você gosta, um episódio, né? Conversar com seus amigos, ficar lá no TikTok, ficar aqui no YouTube vendo vídeo de viagem, vlog, romantizando a vida, o que você quiser. Veja alguma coisa que você gosta, se distraia depois que você estudar, tá? E o terceiro descanso é descanso mesmo, é você dormir, né? Você ter esse tempo de dormir, porque você é gente, você precisa dormir. Todo ser humano, principalmente quem é adolescente, fase de crescimento, precisa sim de descanso diário, tá bom? O tanto de horas varia de uma pessoa para outra, mas descanse. Não vire o louco dos estudos que passa noites acordado para estudar, porque isso não vai te dar resultado. Isso vai te dar depressão, ansiedade, sobrecarga, burnout, crises muito loucas e um zerão na prova. Então, descanse, que é melhor, tá? Vai ter mais resultado. Falo por experiência própria, já tive minha fase louca, que eu quase surtei e que minhas notas, ó, despencaram, foram de mal a pior, porque eu achei que eu tinha que estudar mais. Quando eu entendi que o lance era a qualidade, não a quantidade do estudo, minha vida mudou da água para o vinho, mudou da água para o suco de laranja, para quem não bebe. Então, assim, ficou muito melhor, juro. Tenha momentos de descanso, certo? E vamos para a nossa reta final aqui. Então, seguinte, faça simulados de forma periódica e estratégica, ou seja, não é um simulado por semana e também não é um simulado um dia antes da prova. São simulados de acordo com as fases que você passou para o estudo, né? E também de forma estratégica, porque não adianta nada pegar um simulado que não é condizente com o vestibulinho ou simplesmente ficar pegando prova antiga e resolvendo, tá bom? Então, o simulado tem que ser estratégico e periódico, certo? Por isso que a Tech Power é uma vantagem, né? Tem muito preparatório aí que te cobra simulado à parte. Na Tech Power, eles já são periódicos, estratégicos e já fazem parte de todo o combo da plataforma. Que chuchuzinho, né? Nossa, perfeição. E claro, lembre-se de ter resoluções comentadas no seu estudo diário. Então, simulado é periódico, mas resolução comentada é every single day, todos os dias, tá bom? Então, todo dia você vai ter resolução comentada depois do seu estudo. Uma resolução referente àquele tópico que você já estudou naquele dia, ok? Com isso, o workout ajuda bastante, como eu já te falei.
E assim chegamos ao fim do nosso tutorial. Então foram mais de 15 dicas aqui, na verdade, né? Foram 20 dicas pelos meus cálculos, talvez tenha errado uma a mais, uma a menos, eu contento de terminar de fazer. Mas eu espero de coração ter ajudado você. Me diz aqui se você gostou desse vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos desse formato. Me conta também se você quer que eu fale sobre algum curso técnico específico. Eu sempre vejo os comentários aqui e faço vídeos relacionados para ajudar ainda mais quem quer passar no vestibulinho ETEC. Um super abraço, beijão para você também, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau! Ah, não esquece de compartilhar com seus amiguinhos que também vão prestar o vestibulinho, né? Porque entrar na ETEC com um amigo, cara, experiência própria, é bem mais legal do que entrar na ETEC sozinho, viu? Porque, olha, é uma fase bem diferente. Então, compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Telegram, por alguma outra rede que dê para compartilhar e que eu não conheço, pelo iMessage, para quem usa iPhone também. Então, compartilha com alguém que também vai prestar vestibulinho ou com alguma amiga sua, se você quer que também preste o vestibulinho para ir para a ETEC junto com você. Certo? Agora, oficialmente, então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!